Vamos falar agora desse pacotão de reforços do Ceará. Tiago Minhoca, dos nomes que estão chegando, que estão sendo anunciados aos poucos aí, o que é que te chama a atenção? Você já tem uma visão geral de como você enxerga a saída do Vozão ao mercado? O Ceará fez muitas dispensas no seu elenco, né? Boa parte saiu. Então era quase que remontar um time por completo, né? Algumas peças ficaram, se eu não me engano, até o Mauro Bastos, que sempre faz levantamentos interessantes, colocou, acho que de ontem para hoje ou foi hoje pela manhã, 17 atletas, né, do elenco passado, que eram mais de 30, acabaram continuando, né? E ainda pode ser que algum jogador seja negociado ainda. Mas muitas aquisições até aqui, acho que 9 contratações já foram anunciadas, foi 8 ou foi 9, e tem algumas já encaminhadas, né? Porque na prática de anúncio mesmo, no caso foi só o Barceló ontem, né? Só que outras duas informações, praticamente já dando encaminhada a contratação do lateral esquerdo, Matheus Bahia, que é do Bahia, Também, né? né? Que tá chegando, e o outro é Bruninho, né? Como o Fred já tinha mencionado, também chegando ali, né? Para jogar no meio de campo. Deve ser a aquisição também do Ceará nos próximos dias. Lembrando que Ramon Menezes ainda não foi anunciado, mas já chegou, né? Tanto Mugni, Recalde, o outro Facundo, né? O Facundo Castro, Lourenço, Ailon, várias peças, né? O Rai Ramos também, outro jogador que chegou agora nessa temporada, Fernando Miguel. Então o Ceará fez já muitas aquisições. Como eu tinha mencionado também no programa ontem, assim, eu vejo que o cenário do Ceará ele tá bem coerente, assim, sabe? Nada muito exagerado, uma contratação, sabe, de muita badalação. Tem muito mais no contexto que eu vejo do Ceará dessas Pés no contratações chão. também. De uma certa similaridade, como eu falei no caso do esporte, né? Um titular e um reserva. O que pesa hoje contra o Ceará tal qual o esporte, né? É o que fez em 2023. Então, hoje você tem um Richarlison no elenco. Não deveria estar no elenco, mas você não consegue se desfazer de Richarlison, porque ele é muito caro. Então, não tem ninguém para pagar sequer metade do valor, né, do Richarlison. É muito difícil encontrar um clube para ele, para pelo menos pagar metade do salário. Então, o contexto do Ceará, eu acho que até aqui, das contratações, para mim, foram interessantes. Tem alguns jogadores que a gente precisa ver na prática como vai ser, em termos de encaixe, né? Por exemplo, onde vai se encaixar Castilho, né? Que faz ali um homem mais adiantado, um terceiro homem de meio de campo, até mesmo um segundo volante, pode jogar também como lateral. Ele é um jogador que oscila muito, né? Nessa última temporada. Ele chegou, né, sendo o maior investimento. Barleto é outro jogador, e Saulo, jogadores que vão ter também essa responsabilidade de ser peça importante. Tem toda uma expectativa em cima de Recalde ser o principal nome dessas contratações que chegaram. Aí você tem ali o Barceló, que chegou também, chega agora também com essa expectativa, embora digam também que ainda há um outro espaço para o camisa 9, porque por enquanto, né, você tem ali o Saulo Mineiro, que pode jogar por ali, e o Pablo, que está disputando a copinha, né, o jogador que há muito tempo o torcedor gostaria de ver, mas até agora, nesse pacote que o Ceará fez e que precisava realmente fazer muitas contratações, o que eu ainda vejo como necessidade é a volância, ainda precisa, e dizem até, informação do Lucas Silva, que trabalha até comigo lá no Povo, mencionou que esse volante também virá do mercado sul-americano, né? No caso, tirando o Brasil. Então, deve vir de algum, não sei, Uruguai, Equador, Colômbia, não sei, mas deve vir um volante também do mercado internacional e lateral direito, né? Lateral direito também aí é uma lacuna que eu vejo, também citei ontem aqui, Rai Ramos para mim é uma interrogação já partindo para não acredito muito, certo? Enfim, vai precisar jogar bola para me convencer do contrário, porque eu achei muito pouco tempo de destaque naquele time do Água Santa a ponto de ser uma certeza, embora, como a gente também sempre cita, o mercado de laterais não é tão bom assim. Então, gostei da contratação, assim, né, dessa proximidade da confirmação do Matheus Bahia, bom nome. Gostei também da do Bruninho, acho que ele fez uma boa Série B pelo Guarani, e eu entendo todo o contexto que o Bruninho já teve também na carreira. Não tenho muita expectativa com ele, mas eu acho que ele pode ajudar se o time se encaixar bem. Então eu vejo que esse pacotão até aqui tá bom do Ceará. Não acho que tá a desejar, não. Só em algumas posições que ele precisa contratar. Fred, ano passado, não tinha
muitas dúvidas de que o Ceará tinha um dos principais elencos da Série B, não só em relação a valores, né, mas também em relação a peças, né, acabaram tendo o ano que teve, um ano, porra, muito, muito, muito abaixo, né. Depois dessa movimentação e tendo em vista os novos desafios, como é que você vê esse Ceará atual? Celso, inclusive desde ontem, né, parte dos torcedores do Ceará ali andam chateados, porra, condenaram jogadores que nem conhecem, né, jogadores que não viram jogar, como é que pode? E teve até um debate que eu tive no Twitter, né, com o torcedor do Ceará, desses perfis que não tem nome, né, mas, enfim, um perfil anônimo, revoltado porque eu chamei os dois Facundos ali, né, de reforços do terceiro escalão sul-americano. E eu perguntei, veja só, jogadores do Guarani, do Paraguai e do O'Higgins do Chile, de fato são jogadores de que mercado, se não da terceira prateleira do continente? Não são clubes que estão no radar do nosso dia a dia. Não jogam Libertadores, a gente não está assistindo. Quantos jogos por ano cada um assistiu aqui do Guarani, do Paraguai ou do O'Higgins do Chile? Exato. Tá? Que foi de onde vieram, né, Facundo Barceló e Facundo Castro. Cauê, que trabalha com a gente e é um especialista em jogadores, tinha indicado os dois. Tá? A gente sempre faz aquelas listas de indicações de Cauê. Cauê estava de férias, a gente não conseguiu trazer ele para o ar, mas ele colocou no Twitter. Os dois jogadores estão na lista de Cauê, que ele trouxe esse ano. Não sei se a galera do Ceará leu o Cauê, mas o Ceará foi dos dois atacantes que Cauê indicou. Tanto o Barceló quanto o Felipe Castro. E o que eu estranhei assim do torcedor é porque ele estava revoltado com o termo terceira prateleira do continente. Porque quando eu citei terceira prateleira do continente, eu citei como algo interessante o Ceará ir buscar jogadores na terceira prateleira do continente. Porque é a única acessível ao Ceará. Exatamente. Quem pega jogador da primeira prateleira do continente é o Real Madrid. Quem pega jogador da primeira prateleira do continente é o Manchester City. Quem pega jogador da primeira prateleira do continente é o Bayern de Munique. Ok, o Flamengo e o Palmeiras, eles pegam jogadores da primeira prateleira do continente. O Flamengo tirou o destaque do River. Só. O Fortaleza investe milhões para trazer jogadores da segunda prateleira do continente. Pode até pegar um ali que seja uma transição entre segunda e primeira. Assim como o Ceará pegou um jogador que é um jogador que a gente pode chamar de segunda prateleira, que é Recalde, o meia, mais valorizado que os outros, só que o Ceará precisou gastar muito mais para trazer. Também é diferente as negociações. Então, não tem como a gente fingir, ficar aqui, porque como existe uma rivalidade Ceará e Fortaleza, eu sinto que às vezes querem comparar os dois reforços sul-americanos, né, os dois atacantes que o Ceará trouxe, comparar com qualquer um do Fortaleza, que o Fortaleza trouxe recentemente. Pelo amor de Deus, pô. Não se compara. Abriu-se aí uma era entre Exatamente. o que o Fortaleza e o Bahia estão fazendo e o que os outros adversários da região estão conseguindo fazer, pô. E não que seja também, obviamente, o empecilho que esses jogadores até rendam mais. Por exemplo, o Eric não chega nem perto de alguns jogadores de Fortaleza. Mas Eric rendeu muito bem no Ceará do ano passado, por exemplo. Sim, pode jogar. Veja só, eu achei interessante a busca, porque ou você vai nesses jogadores, ou você vai em jogadores na curva de queda. De queda. Ou você vai nesses jogadores do terceiro. Qual é o mercado? Qual é o mercado que se tem? Você vai para jogadores que são terceira prateleira do continente, que jogam as primeiras divisões do seu país, mas em times periféricos. Essa é a terceira prateleira do continente. E convenhamos, os dois times que eu citei são bem periféricos em seus países. Tá?
Você vai em destaques da Série C ou destaques de times que foram mal na Série B, é o outro que resta. Ou, na verdade, times pequenos da Série B. O Ceará foi lá e pegou Ailon. O que é Ailon? Um destaque de um time modesto da Série B. O que é Bruninho? Um destaque de um time modesto da Série B. Isso. Certo? O Ceará não consegue chegar e pegar o cara que foi destaque no Cuiabá. Não dá para trazer. Não dá para trazer. Tá? Então, de fato, tem essa limitação. Porém, você sai desse eixo nacional, você pode encontrar valores na América do Sul. E ninguém tem que ter um dossiê de Barceló ou de Castro, não. Ninguém tem que ter um dossiê. Tá? Ninguém tem que ter um dossiê. São apostas. São apostas. E aí, esse time que está montado na tela, ele está montado junto, conversando com o Léo, né? Léo Fontinelli. Uhum. Ele está montando esse time. Léo Fontinelli, ó, eu só trocaria Barleta por Facundo Castro. Eu disse, veja só, Léo. E aí eu abro o meu segundo comentário sobre o Ceará, que é o comentário onde eu mais tenho preocupação em relação ao elenco do Ceará. Se Facundo Castro já chega titular e Barleta vira reserva, o Ceará passa a ter 3 ativos consideráveis do clube, Paulo Mineiro, Barleta e Castilho, fora dos 11 titulares. Com as vagas ocupadas por jogadores modestos. Por jogadores modestos. E aí é um problema. Porque você ter 3 ativos desse porte, Paulo Mineiro, Castilho e Barleta, tá? Na reserva. Por isso que eu briguei um pouquinho com o Léo. E eu acho que Barleta larga na frente de Castro nesse lado direito. Tá? Eu acho que Barleta larga na frente de Castro nesse lado direito. Porque são jogadores incertos. São jogadores de risco. E não tem ninguém que possa dizer que não são. Tá? Não tem ninguém que possa dizer que não são. Os caras não têm na carreira o lastro para chegarem aqui e dizer, pô, o Ceará trouxe um cara que vai resolver ali meu lado direito, que é mais jogador que Barleta. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer isso. Não é porque o cara é uruguaio, que fala espanhol, que chega. Porque a gente tem essa romantização do reforço estrangeiro, né? A gente tem essa romantização. Então, assim, eu acho que o Ceará ele tem esse problema hoje de como utilizar ativos que custaram dezenas de milhões, porque Castilho foi 8. Castilho foi 8, né, Minhoca? Castilho foi 8. Acho que por aí. Barleta 6 e Saulo 3. Tá? Você tem aí quase 20 milhões, pô, em direitos federativos, sem contar salário. Esses 3 caras são banco do Ceará. Então o Ceará precisa ir para o mercado também para tirar mais peso do barco. Tá? Porque eu acho perigoso. Eu acho perigoso ter largar dessa forma. Mas pode ter uma inversão. Os caras precisam provar. Eu acho Barleta mais seguro, tá? do que um jogador que tem uma carreira muito tímida dentro do continente. Tá? Claro que Barleta... Mas Barleta foi bem no próprio Ceará, pô. É isso que eu não entendo. Por que Barleta viraria reserva? Por isso que eu discordei um pouco da visão de Léo de já tratar o reforço como titular. O que eu ia mencionar, Fred, é o que eu acabei também mencionando ontem no programa, que eu até cheguei a falar que Ceará e Sport chegam quase parecidos no começo dessa temporada, né? Um com um novo time, no caso do Ceará, com muitas reformulações, e o Sport que também tem, né, principalmente o ataque ali renovado, com um novo treinador. Eu não consigo honestamente dizer quem está partindo na frente de cada situação, não. Assim. Não consigo saber se Barleta está na frente ou se Castro chega na frente. Porque Castro ele tem uma outra característica de Barleta. Barleta, por exemplo, é um jogador muito mais de conclusão. Poder de finalização muito bom,
pega ali com a perna esquerda. É um jogador que te ajuda muito na questão ter poder de fogo. Já Castro é um jogador mais de construção, não à toa ele se destacou por ser o jogador com mais assistências no campeonato chileno. Então, assim, a minha dúvida é muito mais da composição mesmo de time, de quando Mancini quiser um time talvez agredindo mais vezes, ou um time que seja mais construtor. Então, a combinação, se eu tenho Barleta de um lado, eu preciso ter, sei lá, Pulga na esquerda, ou Saulo, não sei. Então, se eu tenho o Ailo, eu vou ter que ter Castro do outro lado. Então, eu acho ainda muito cedo a gente... É aquela coisa, como você mencionou ontem, né? Quando começar os jogos, a gente vai começar a medir quem tá... esse aqui recebeu 2 jogos, esse aqui foi tantas vezes titular, e a gente vai ter uma noção melhor. Mas hoje eu não consigo ter garantia, não, sabe assim? Porque essa questão do valor, isso vale até para o Coutinho, que a gente citou. Eu entendo muitas vezes que o cara mais caro, você tem que ter uma preocupação maior, sabe? Mas eu acho que o treinador fica preso a isso, eu acho um erro muito, muito grave. Assim, não, mas eu acho que nem é conta do treinador, é realmente colocar no mercado. Não, eu sei. Saulo não é Mineiro, mas não é coloca no escantear o mercado. cara. Por exemplo, Barleta, Saulo e Castilho, se não jogarem, realmente é um custo muito alto para o Ceará. Certo? É um custo muito alto. O trabalho do Mancini é tentar fazer esses jogadores serem úteis, mesmo que sejam reservas. Eu acho Lembrando que o Ceará, a gente fala muito do esporte, mas o Ceará já entrou totalmente nesse dinheiro também, desde o ano passado. Isso. Tá? O Ceará já tá, a gente estava brincando com o esporte gastando dinheiro do adiantamento, mas Barleta já foi investimento desse adiantamento. Tá? O Ceará já entrou nesse dinheiro. Tá? E assim, eu fico vendo, os torcedores do Ceará continuam brigando com essa questão de terceira prateleira. As pessoas acham que o Ceará é que prateleira? Um time da segunda divisão do futebol brasileiro. Vocês acham assim, que Facundo Barceló e Facundo Castro foram bater no Ceará por quê? Por quê? Porque ele passou do radar do Grêmio. Porque ele passou do radar do Boca. Porque ele passou do radar do Atlético Mineiro. Foi um grande achado? Não, porque esse é o mercado. Os grandes clubes da segunda divisão do futebol brasileiro ocupam esse mercado. É o mesmo mercado. É o mesmo mercado. Um clube como o Ceará, um clube como o América Mineiro, um clube como o Sport, um clube como o Curitiba, quando estão na segunda divisão, eles vão para esse mercado. O mercado dos times periféricos. Você não vai... Você chegar, o que o cara está com números bons. Ou se o cara fosse lá e trouxesse alguém com números ruins, aí era para se fuder. Aí você diz, caralho, a turma foi lá, o cara fez um gol ano passado, a turma vai trazer, o cara fez um gol. Não, pô, os caras têm números bons. Foi lá e trouxe. Tá? Isso acontece todos os anos. Eu não sei por que a galera tá achando que descobriu a pólvora. É o cristalzinho, Fred. É o cristalzinho. Verdade, sim, Celso, eu vejo muito que essa época de final de uma temporada para a primeira temporada tem muito torcedor sensível, assim, sabe? Pô, é isso, pô. O torcedor do Ceará está ultra sensível com o abismo que o Fortaleza abriu para o Ceará. Não, mas eu acho que não é só isso, não, Fred. Eu acho que é um contexto geral de todas as torcidas. Todo jogador que chega, ele é quase que uma certeza de que vai dar certo. Passa um tempo, esse jogador que você tinha certeza, você está lá irritado porque gastamos errado, não sei o quê, contratações erradas, não sei o quê. Então, eu vejo que a torcida, e aí do Ceará, enfim, qualquer torcida, tem essa coisa do... Porque querem novidade. Por que a torcida do Fortaleza hoje está inquieta? Porque queria estar vendo 9 nomes sendo contratados, pô. Só que o time do Fortaleza está montado para esse ano, praticamente. São contratações pontuais. Aí o Bahia, por exemplo, a torcida do Bahia se enche, pô, velho, Everton Ribeiro, Jean Lucas e tal. E aí fica parecendo que vai ser... Aí não sabe se também vai dar certo na prática. Então, assim, e são jogadores de uma boa qualidade. Se vai dar certo... Aí é que tá. Aí vem o primeiro clássico, Vitória e Bahia. O Vitória ganha, aí a turma do Vitória já vai chegar aqui. Cadê, meu amigo? Vocês disseram que o Bahia... Entendeu? E o futebol não é só a questão dos investimentos ou da qualidade que você monta. Tem muita equipe de qualidade que não rende, tem muita equipe que não tem muita qualidade, que acaba rendendo, entendeu? O elenco do... E aí eu vou pegar o Fortaleza, que hoje é o exemplo maior da região. O elenco de 2021 do Fortaleza chega nem perto do elenco de 2023.
E é o elenco que bateu o 4º lugar na Série A, pô. Isso. Não tem uma Porque lógica. o futebol tem isso. Por isso que eu falo, pô, não adianta você pensar que é uma cadeia econômica padrão, sabe? Que é uma cadeia econômica que sofre pouca variação. É uma cadeia econômica que, tipo, o cara ter acordado com dor de dente vai fazer a diferença no resultado de toda a temporada, de todo o cálculo que foi feito. Então, um árbitro que viu o negócio entendeu de outra forma. Varia muito, pô. Varia muito. E aí assim, tá. O América Mineiro, por exemplo, foi buscar o Mastriani da vida, que hoje está valorizadíssimo, meu amigo, no mercado. Assim, pode ser que o Ceará consiga, exatamente com o Castro, por exemplo, fazer esse jogador render pra caramba. Ser, tipo, Barceló ser um cara que meta gol pra caramba. Assim como a gente falou de Coutinho. Se o Coutinho manter a qualidade dele dos últimos, a regularidade de gols, o Sport pode estar pagando baratíssimo nesse jogador, como a gente falou. Pode a torcida do Fortaleza dizer que está sendo vendido barato e a do Sport dizer que está caro. Mas daqui a um ano pode estar valendo muito pouco realmente, entendeu? 6 milhões foi o valor que o Fortaleza pagou no Caleb, pô. O Caleb hoje vale muito mais que 6 milhões. Muito mais que 6 milhões. Mais, então, assim, o mercado, e principalmente agora que eu acho que o mercado está inflacionando muito, você saber também, às vezes, identificar ali um jogador de uma terceira prateleira, como diz Fred, e esse jogador surgir na hora certa, brotar na hora certa, ele se torna um ativo maravilhoso. Exatamente. Esse é o grande tiro. E esse é o grande tiro de você pegar um jogador que você pode. Porque, veja só, você só pega de outra. Você só pega de outra escala em baixa. Você só pega de outra escala em baixa. Desde sempre, pô. Desde sempre. E a turma, às vezes, tem uma dificuldade de aceitar o básico. Pô. Porque a galera gosta de olhar ali, aí entra ali no Transfer Market, aí o cara tá lá. 14 gols, 3 assistências, participou não sei quantos minutos. E é isso que vale. Porra, quantos caras já vieram em cenários muito mais favoráveis? Veja só, quando você não está trazendo um cara ultra rodado, de super lastro, você está longe de estar trazendo a certeza. Longe. Fred, vou dar um exemplo aqui que a gente já usou. Vou dar um exemplo aqui que a gente já usou. Deixa eu dar um exemplo rapidinho aqui, Celso. Ailon. Em janeiro de 2023, ninguém ia querer. Exatamente. Mas ele fez uma boa Série B. E aí, Ailon passa a ser um jogador interessante. Exato. Mas que prateleira é Ailon, pelo amor de Deus? Pô, exato, pô. Que prateleira é Zé Roberto? O torcedor do Ceará que sofreu com o Zé Roberto de perto. Quem queria Zé Roberto? Aí Zé Roberto faz um bom ano, volta. Mas ele não muda. Ele não muda o perfil dele. Quando você contrata um jogador, você tem que olhar o que esse cara tem de lastro. Ou você acompanha o jogador. Detalhe, você pode contratar o cara que assistiu 15 jogos de Barcelona. Aí esse cara conhece. Aí você vai trazer o jornalista chileno que acompanhou os 15 jogos. Aí o jornalista paraguaio que acompanhou os jogos. Aí você vai dizer, esse cara aqui viu. Porque uma coisa é comentar o jogador que você acompanha. Como eu nem conheço quem acompanhe regularmente clubes tão periféricos, tá? Você está indo para vídeo, YouTube e números. Vídeo, YouTube e números. E aí, meu amigo, você vai para uma salada. É o que eu estou dizendo. Os 2 jogadores foram indicados por Cauê. Por que eles entraram na lista de Cauê? Cauê assistiu quantos jogos do Guarani? Nenhum. Porra. Mas ele faz. Qual é o filtro que ele faz? O filtro de números. O filtro de números faz com que Ailon seja interessante. O filtro de números faz com que Zé Roberto seja interessante. Zé Roberto seria interessante para o Ceará. Minhoca, se o Ceará anunciasse a volta de Zé Roberto hoje, seria um escândalo. Alguns até meio que aceitam. Não, tudo bem, quebra um galho para uma Série B, porque a questão dele foi na Série A, né? Que aí mudou um pouco também a análise, né? Mas por que certamente eu conseguia ficar mais irritado. Por que o Ceará não aceitaria Zé Roberto se tem bons números ano passado? Porque os caras viram de perto. Quando o Zé Roberto chega, a torcida diz, tá aí um bom nome. E aí eu vou pegar o caso mais emblemático do futebol cearense dos últimos anos, né? Que é Romero, por exemplo. Ceará não fez nada, exatamente. Aí o Fortaleza vai lá e atravessa.
Aí o Fortaleza anuncia Romero como se fosse realmente a grande aquisição. E ele tinha lastro, jogou independente e tudo mais. Todo mundo acompanhava, de uma certa maneira, a carreira. E o Romero sai do Fortaleza, meu amigo, com tipo, pelo amor de Deus, saia porque é muito caro e não sei o quê. E o Ceará, por exemplo, não queria, por exemplo. Romero, não queria. Isso acontece, foi a pauta daqui. Isso acontece todos os dias, em todos os lugares. A gente estava comentando ano passado, antes da final da Copa do Nordeste, o Sport com o Eduardo. Alguém do Ceará ia querer Eduardo? Esse aí, com certeza não. O Ceará com Danilo Barcelos. Alguém do Sport ia querer Danilo Barcelos? Porque cada um, quando você vê na pele, aí você tem. Por quê? Porque Zé Roberto, a torcida do Ceará não viu 3 vezes. Não viu 2 vezes. Não viu DVD. A torcida viu o cara jogar. Então, esse cara não dá mais aqui. E é por isso que não passa nem por uma possibilidade que o Ceará vai trazer um Zé Roberto. Mas o Ceará enxergou em Ailon, que para algum time, Ailon é o Zé Roberto. Para algum time do país. Durval, quando chegou no Sport, Durval brilhando no Sport, torcedor do Atlético Paranaense, não queria ver pintado de ouro. Pintado de ouro. Durval, Bruninho, que o Ceará trouxe. O CRB gastou uma fortuna para o tamanho do CRB em Jorginho. Tá? Enquanto o Bruninho tem números muito melhores na Série B do ano passado do que Jorginho. Aliás, os números de Jorginho são até bons, melhor do que o que ele realmente entregou. Os números até camuflam um pouquinho, que eu achei Jorginho que foi muito nota 5 no Sport, mas os números são razoáveis. O CRB está pagando 200 e poucos mil de salário a Jorginho. Bruninho não deve ganhar metade disso. Tá? Deve ganhar metade disso. O CRB não ia aceitar Bruninho. Porque Bruninho foi reserva no CRB. Há pouco tempo. O cara não conseguiu jogar lá. Então, alguns jogadores você tem uma leitura para um lado e para o outro. As leituras variam de quem teve a experiência de acompanhar regularmente. Quando você não tem a experiência de acompanhar regularmente, você vai para pontos incertos. Você vai para pontos incertos. Aí você pode ser simplesmente um cara de números e dizer, o cara tem tantas partidas, tantos minutos jogados. Você vai lá, faz uma busca no Transfer Market, faz uma busca no Gol, faz uma busca para ver alguns vídeos e pronto. Tenho aqui. Por isso que eu não falei, veja só, eu nunca comentei sobre Sosso, do Sport, o treinador. Vi vários vídeos, li o que escreveram, mas eu não posso, eu até falei isso logo que ele foi contratado, eu não posso fazer meu comentário a partir de um vídeo que alguém resumiu para mim, porque esse meu comentário seria sobre os olhos de outra pessoa. Eu só vou entender Sosso quando eu assistir a 6ª, a 7ª partida dele. Tá? Isso vale para jogador também. Quem achar que é um profundo conhecedor de jogador que não viu mais do que 10 partidas, o cara não é um profundo conhecedor de jogador que o cara não viu mais 10 partidas. O cara não sabe se esse jogador se esconde, se ele cansa, se ele participa pouco, se ele participa muito. Você não sabe, você tá vendo... Principalmente quando é um jogador que muda de país, né? Um jogador que muda de país, né? Aí, a gente viu o Moisés chegar no México e o Moisés se tornou inútil totalmente. E tanto que fazer com... E o caso aí dos jogadores que o Ceará agora vai ter 4 estrangeiros, acho que até recorde na história do Ceará numa temporada. A minha preocupação é essa, é saber se os jogadores vão se adaptar. Mas eu acho que é interessante, eu cheguei a falar isso também do esporte, né? Você ter mais do que um atleta. Por exemplo, os 2 Facundos aí, tanto o Barceló quanto o Cássio, já jogaram juntos. Saber que tem assim um companheiro junto, sabe? Ajuda a adaptação. Ajuda na adaptação. E como é isso, hein, velho? Você já tinha ouvido falar em Facundo alguma vez na vida de vocês? Tem uma rua aqui na cidade que é Major Facundo. 2 anos tem 3, hein, velho? Que negócio de doido da porra, bicho. Nunca tinha pintado um Facundo. Aí, de repente, saiu brotando. É o novo Enzo. É o novo Enzo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, sim, Fred. Rodrigo mandou mensagem aqui no privado dizendo que Iago Mendes, que é nosso setorista do Ceará, está dizendo que Castilho custou 9,6 milhões de reais. Foi caro, então é 9,6 Castilho, 6,6. Vai para 20 milhões aí. 20 milhões mesmo.
Vai para 20 milhões. Pois é. Pois bem, vamos aqui abrir nossa bet nacional para a gente dar uma olhada aí nos jogos da Copinha. Tem os últimos superchats, Celso, também aí que já rolaram. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos de superchats. Senhor Davidson, o Ceará está montando um ótimo time para não ser rebaixado para a terceira divisão. Parabéns, amigo. Tá brabo aí. Acho que tá na turma dos que ficaram chateados. Não, também não. Veja só. O Ceará está montando... primeiro, solucionou problemas que ele tinha, como as laterais. Pelo menos a lateral esquerda, com o Matheus Bahia, fica bem resolvida. Bem resolvida mesmo. Tá? E no resto, o Ceará está trocando peças que eu considero as do ano passado com maior chance de dar certo. Essa é a minha grande diferença de visão em relação a algumas pessoas. Eu me animo muito mais com Barleta, Paulo, Janderson quando chegou. Eu me animo muito mais com esses nomes. Por repetição, por ter visto jogar. Tá? O Ceará troca isso por jogadores que vão passar por adaptação, jogadores que vão passar por testes de um nível que eles não estão acostumados. Tá? Por tamanho de clube que ele não está acostumado, isso faz uma diferença muito grande também, tá? Tamanho de clube. Mas vamos lá.